Louvando e adorando ao nome do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. O único Senhor, o único Deus. Vamos para o livro de Ezequiel, que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente no teu coração, a partir desse livro, desse grande profeta veterotestamentário que conviveu no contexto do cativeiro babilônico. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Profeta que foi poderosamente usado por Deus em grandes visões. E o Espírito Santo de Deus, ele também nos dá visões. O Espírito Santo de Deus, ele também nos desperta, nos dá discernimento, para que nós possamos entender aquilo que Deus quer de nós e possamos caminhar conforme a sua vontade. Que o Espírito Santo de Deus desperte você para ter visões acerca daquilo que Deus quer te mostrar, acerca daquilo que Deus quer que você entenda, a maneira como Deus quer que você ande. Que o Espírito de Deus desperte nesta noite a sua visão espiritual, para que você possa contemplar aquilo que Deus ele quer te mostrar. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Capítulo 37. Texto muito conhecido, texto muito aplicado, né? Muitas pessoas já se debruçaram sobre esse texto aqui, e o Espírito Santo de Deus nos traz novidades, porque a palavra de Deus é nova a cada dia. Então o Espírito Santo de Deus nos traz novidade essa noite em relação a esses textos aqui. Vamos fazer a leitura e depois que Deus continue falando aí aos nossos corações por meio desse texto. Veja só, livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, que diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair de vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair de vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor
Amém. Você pode glorificar a Deus pela sua palavra? Aleluia. Glória a Deus. Eu não preciso dizer que essa palavra aqui é muito rica, né? Ela tem muitos desdobramentos que certamente nós não teríamos nem a competência e nem o tempo para desenvolver isso aqui. Mas alguns aspectos muito importantes têm que ser destacados, que com certeza falam poderosamente ao nosso coração. Então a gente olha para esse contexto aqui e nós nos deparamos com a situação do profeta Ezequiel, um profeta de linhagem sacerdotal, um profeta que viu o seu povo ser destruído pelos seus pecados, um povo teimoso, um povo com a dura cerviz, que não se atentou aos avisos que o Senhor veio trazendo ao longo do tempo, aos profetas que o Senhor levantou. Futuramente até o Senhor Jesus Cristo dirá que Israel mata os profetas de Deus que são enviados até ele, que Israel rejeita as palavras do Senhor, rejeita as repreensões da parte de Deus, que ele é um povo de dura serviço, um povo que não se submete às ordenanças de Deus. E devido a esses reiterados pecados, devido a essa forma relapsa de lidar com as coisas de Deus, devido a essa forma irresponsável de se lidar com aquilo que Deus exige, veio sobre eles duras consequências. Então, quando chegou a época em que veio a situação do cativeiro babilônico, quando eles estavam já para serem deportados à sua terra, ainda se levantaram falsos profetas para profetizar que haveria paz, para profetizar que nenhum mal lhe sucederia, que daria tudo certo, que eles conseguiriam vencer essas batalhas e que permaneceriam na sua terra tranquilamente. Só que Deus levantou um homem valente, um homem corajoso, um homem dedicado à sua palavra, que certamente sofreu muito para entregar a mensagem que Deus lhe deu, mas se manteve firme, se manteve fiel na sua posição. Estou falando de Jeremias. Então, primeiramente, Jeremias, através daquilo que Deus estava entregando, estava revelando, ele deixou muito claro para eles que o cativeiro era inevitável, porque era uma punição da parte de Deus para eles. Então, era inevitável passar pelo processo de correção, era inevitável passar pelo processo de purificação, era inevitável passar pelo processo que Deus havia separado para que eles atravessassem, a escola de Deus que eles teriam que passar, para poder aprender o que é servir a Deus de verdade, para poder aprender o que é ser fiel à palavra de Deus, o que é se inclinar diante da vontade soberana do Senhor. Então a gente vê tanto Jeremias profetizando já na situação em que o cativeiro começou, quanto Ezequiel, que foi levado para dentro do cativeiro, e esteve dentro do cativeiro babilônico, e lá foi poderosamente usado por Deus, para trazer muitas revelações da parte do Espírito Santo de Deus, para que o povo fosse orientado em relação a essas visões, para que o povo fosse orientado em relação às diretrizes de Deus, ao direcionamento de Deus sobre a maneira certa de caminhar, sobre a maneira certa de andar. E a gente olha para esse contexto, e ele parece um contexto muito distante, pelo menos 500 anos antes de Cristo, parece algo muito longe, algo muito distante. Mas quando a gente presta atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus está comunicando, nós vemos que isso aqui não está longe da minha nem da sua vida. Isso aqui, na verdade, está muito relacionado comigo e com você. Porque nós temos a mesma situação na atualidade, de servos e servas de Deus, da igreja de Cristo, que está caminhando em meio a um mundo que está caído em pecado, em meio a um mundo que jaz nas trevas, em meio a uma situação de uma igreja, muitas das vezes, que está também convivendo com joio. Então você tem muitas situações de trigo, daqueles que servem a Deus em espírito e em verdade, que estão convivendo ao lado de joio, que estão convivendo ao lado daqueles que não têm o mesmo compromisso com Deus. Então a mensagem que Deus trouxe por meio de Jeremias, a mensagem que Deus trouxe por meio de Ezequiel, é a mensagem que o Espírito Santo de Deus está comunicando a mim, é a mensagem que Ele está comunicando a você nessa noite. Você precisa ter os seus olhos abertos, você precisa ter a sua visão despertada, você precisa se posicionar diante de Deus,
porque Deus precisa de você para a sua obra, porque Deus precisa levantar você aonde você está, para que você seja um veículo por meio do qual Deus vai trazer de volta aqueles que estão mortos espiritualmente. Deus vai trazer de volta aqueles que estão secos da presença de Deus, aqueles que não sentem mais o mover do Espírito, aqueles que não têm mais esperança dentro da sua vida. É por meio de você que o Senhor vai trazer ressurreição através de você para essas vidas, da palavra que você fala, da maneira como você se comporta, da maneira como você se conduz, do testemunho que você dá. Você é um profeta de Deus aonde você está. Você é uma profetisa de Deus aonde você está, no seio da sua família, no meio da sua casa, no meio da sua empresa, no bairro onde você vive, na casa onde você mora. A palavra de Deus se manifesta através da sua vida. Agora você tem que estar atento ao que o Espírito Santo de Deus te revela. É isso que nós temos que entender a partir dessa mensagem. O profeta Ezequiel não estava no lugar que ele queria estar. O profeta Ezequiel não estava vivendo aquilo que gostaria de viver. Ele gostaria de estar lá no templo, exercendo o cargo dentro do contexto que ele nasceu. Ele nasceu numa família sacerdotal. Ele teria acesso àquele ambiente. Ele ofereceria sacrifícios. Ele ofereceria oblações. Ele realizaria holocaustos. Ele celebraria aquelas festas juntamente com o seu povo. Mas nós não estamos no lugar onde nós queremos estar. Nós estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Quando Cristo disse: ouve o Espírito, você ouve o vento, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não sabem de onde vêm nem para onde vão. Por quê? Porque é Deus que sabe aonde você vai. É Deus que sabe aonde vai te colocar. É Deus que diz para onde você vai. Então nós temos que ter essa plena noção que aonde nós estamos para fazer a vontade de Deus. Se você está gostando do lugar onde você está, ou se você talvez esteja passando alguma tribulação, esteja passando alguma aflição, esteja passando alguma situação difícil, mas saiba, aonde você está, Deus está com você. Aonde você está, a mão poderosa de Deus está estendida sobre a sua vida. Aonde você se encontra, o Espírito Santo de Deus está te movendo. Aonde você está, o Espírito Santo de Deus está te usando. Aonde você está. Se você está gostando ou não, aí já é outra coisa. Mas se você é servo, e se você tem um Senhor sobre a sua vida, então você obedece à ordem do seu Senhor. Aonde quer que nós estejamos, o que importa é que Deus esteja conosco. Os discípulos não queriam estar naquele barco, naquela tempestade. Com certeza não. Atravessando a Galileia, Jesus deu ordem para eles atravessarem. E ele ficou orando. E eles não queriam ter ido. Eles, para começar, não queriam ter ido. Depois não queriam ter ido sem Jesus. Mas Jesus deu ordem. Mas Jesus ordenou. Assim também é na minha e na sua vida. Jesus ordenou. Jesus mandou. A ordenança do Senhor está sobre a nossa vida. E nós não vivemos conforme o nosso querer. Nós vivemos conforme a vontade de Deus. Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eles começaram a atravessar, e a tempestade os alcançou. E eles pensavam que iam naufragar. Mas quando já não tinha mais esperança, no meio da madrugada, entre a tempestade, vem Jesus caminhando sobre as águas. Primeiro eles pensavam que era um fantasma. Mas aí Jesus falou com eles. Mas aí Jesus se comunicou com eles. Não temais, sou eu. E Pedro, que era o mais ousado, disse: se és tu mesmo, permita que eu vá caminhando sobre as águas até encontro contigo. E o Espírito Santo de Deus nos chama nessa noite para ter mais ousadia na presença de Deus. Para ter mais ousadia na casa de Deus. Para querer mais da parte de Deus sobre a nossa vida, para querer ter um envolvimento maior com o Espírito Santo de Deus, para querer caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus, para querer ver sobrenatural sobre a nossa vida. Deus é o mesmo, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. O seu braço não está encolhido, ele não está cego nem está surdo, ele está ouvindo o teu clamor nesta noite.
Ele está presente para receber a tua adoração. Ele está recebendo o teu culto nesta noite. E Ele opera maravilhas da mesma maneira que Ele operava no passado. Ele opera hoje. Então nós temos que ter mais ousadia na presença de Deus. Quando nós viermos adorar no templo, nós temos que entregar a melhor adoração. Quando a gente vier louvar, tem que entregar o melhor louvor. Quando a gente vier se apresentar diante da majestade divina, tem que crer que o Senhor vai realizar maravilhas, que o Senhor vai operar curas, que o Senhor vai operar libertação, que o Senhor vai fazer coisas que nunca chegou ao entendimento humano, nunca desceu ao coração humano, porque o Senhor é Deus para isso, para fazer coisas surpreendentes para a nossa vida. Então, da mesma forma como os discípulos tiveram encontro com Cristo, e Pedro teve a ousadia de caminhar sobre as águas, a gente também vê um Ezequiel no meio de um cativeiro, no meio de uma situação contrária, no meio de uma situação difícil, mas ele estava ligado na presença de Deus. Mas ele estava olhando com olhares espirituais. E o Espírito Santo de Deus tomava o profeta Ezequiel e o transportava para uma visão. E mostrava aquilo que ele queria mostrar acerca do povo de Deus. Acerca da situação espiritual de Israel. Esse texto aqui, ele fala de uma situação espiritual. Ele fala de um contexto espiritual. Então, Ezequiel diz: veio sobre mim o Espírito do Senhor e me levou. É isso que eu acho extraordinário. Que aquele que está entregue para fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus é que leva. O Espírito Santo de Deus é que conduz. Como o Senhor Jesus Cristo, quando começou seu ministério, o Espírito Santo de Deus o conduziu. E o conduziu para onde? Para o deserto. Para ser tentado pelo diabo. Ele estava sendo provado por Deus. Jejuando. 40 dias e 40 noites de jejum. E estava sendo tentado pelo diabo. E o diabo chega para ele para o tentar e apresenta 3 testes de tentação para tentar derrubá-lo. Transforma essas pedras em pães, lança-te daqui, porque está escrito, distorcendo a palavra de Deus, e depois o leva a um alto monte e promete os reinos, se ele o adorasse. E o Senhor Jesus Cristo, porque ele estava sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus, e porque ele é o servo de Deus, porque ele desceu do trono de glória, deixou a sua glória, não a sua deidade, encarnou e veio até nós andar como um servo, e servir a Deus de uma forma perfeita, sem pecado. Ele venceu as 3 situações e deu exemplo para nós, da maneira como se vence as tentações que o diabo apresenta ao longo da nossa caminhada. O Espírito Santo de Deus que levou Cristo ao deserto. Ele não foi porque ele quis, porque ele achou que deveria ir. O Espírito Santo de Deus também te conduz. O Espírito Santo de Deus também toca no seu coração. Ele fala: olha, manda uma mensagem para fulano de tal, pergunta como ele está. O Espírito Santo de Deus diz: ó, vai visitar fulano de tal, leva alguma coisa para ajudar ele. O Espírito Santo de Deus te conduz e fala: vai na minha igreja me adorar e me exaltar, e entregar um perfeito louvor. O Espírito Santo de Deus te toca, o Espírito Santo de Deus te move. Você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, para que você seja um instrumento, uma ferramenta nas suas mãos, como o profeta Ezequiel foi. Então o Ezequiel, por estar no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus o conduzia, e ele o levou até o vale de ossos secos. E aí ele mostra essa visão para ele. A visão também não era agradável, né? A visão também não era boa. O crente, ele está num lugar que não é o lugar dele. O crente ainda está no mundo, e no mundo ele é um peregrino. Nós não estamos em casa. Nós não estamos no nosso lugar. O mundo não é nosso. Nós não pertencemos ao mundo. E o mundo também não é nosso. O mundo jaz no maligno. Então o crente não se sente em casa mesmo. O crente não se sente à vontade mesmo. Porque como foi louvado aqui o hino, nós temos saudade do céu, nós temos saudade das mansões celestiais, nós temos desejo de chegar na Canaã celestial. Então o crente se sentir deslocado em relação às situações do mundo é de fato a situação mais normal para o crente, porque ele foi arrancado do mundo de pecado e colocado para se centrar no meio de príncipes, e ele está preparado para subir na última trombeta no dia do arrebatamento. O crente está pronto para ir embora, para sair. Por isso que ele não se sente à vontade com as coisas do mundo. Assim também, Ezequiel estava num lugar estrangeiro. Estava em terra estranha, não estava em casa. Mas mesmo estando em terra estrangeira, ele estava ligado no Deus Todo-Poderoso a quem ele servia.
E estando em comunhão com Deus, Deus o manifestou, abriu as visões. E aí quando ele é levado para essa situação em que ele contempla o vale de ossos secos. E aí diz que ele caminha, aqui no versículo 2, olha só. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Olha que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Então Deus dá a ele visões. Que visão é essa? O vale de ossos secos. E o que é o vale de ossos secos? Primeiro, estão num vale, estão num lugar de depressão, estão num lugar de profundidade, não está em alta, está em baixa, está num vale. Segundo, qual é a condição deles? São ossos. E como estão os ossos? Estão secos. Então quer dizer, eles estão, além de estarem mortos, não eram apenas corpos mortos, eram ossos. Já está muito tempo morto. E além de estar em condição de ossos, está sequíssimo. Não há ali nenhuma perspectiva, não há ali nenhuma esperança, não há ali nenhuma uma chance da parte deles se erguerem, deles se levantarem. Então você tem a situação na qual Deus lhe mostra: olha, tem esse vale, e nesse vale tem esses ossos, e esses ossos estão sequíssimos. E o que ele faz em relação a esses ossos? Ele anda ao redor. É interessante porque a palavra de Deus nos fala até nas sutilezas, até no ponto e na vírgula, como Cristo disse: não cairá um jota e nem um tio. Você vai contemplar os ossos, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar: olha, aqui está o problema, aqui está a situação, aqui está, tá certo? Aquilo que não está dando mais certo, aquilo que está fracassado, aquilo que está falido, aquilo que não tem esperança. O Espírito Santo de Deus vai te dar a visão acerca disso. Só que você, como profeta, como profetisa de Deus, você tem que saber: ele andou em redor, ele não andou no meio, ele não se misturou, ele não entrou, ele não pisou, ele não tocou, ele não se contaminou. O Espírito Santo de Deus te mostra onde está o problema, para que você não se envolva com ele, mas para que você seja a voz de Deus, para que você seja porta-voz da mensagem que vai trazer os ossos secos de volta à vida. Assim também acontece na minha e na sua vida. Fique atento àquilo que o Espírito te mostra, porque o Espírito Santo de Deus vai te usar. Ele vai dizer: olha, aqui está a situação, aqui estão os ossos secos. Não dá glória a Deus há muito tempo, não sente a presença de Deus há muito tempo, já está andando em carnalidade, já está fora da comunhão, não tem mais nada com Deus, já está pronto, caminhando para ir para o inferno. E Deus vai mostrar para você: está aqui a situação. E você vai fazer o quê? Vai pisar no meio, se envolver, se contaminar? Não. Você vai andar em redor. Você vai falar: olha, está seco, está morto, mas Jeová tem solução. Mas Deus tem resposta. Quando Deus diz para o profeta: poderão viver esses ossos? O que o profeta responde? Ah, sim, Senhor, pode viver sim. Eu dou um jeito aqui, eu colo osso com osso, eu dou um jeito. Não. O profeta disse: Senhor, tu o sabes. Você não tem resposta para todos os problemas, você tem que entender isso. Você não tem solução para todos os problemas, só que você conhece quem tem. Essa é a sua diferença. Ah, mas não sente mais a presença de Deus. Eu não sei o que eu posso fazer por você. Eu sei que eu sinto. Eu sei que eu tenho Deus na minha vida. Eu sei que o Espírito de Deus se move através de mim. Então, mas eu não sei mais o que fazer, mas não tem mais solução. Eu não amo mais, eu não gosto mais, eu quero me separar. Eu não sei o que fazer com você, mas eu sei quem pode transformar o seu relacionamento. Eu sei quem pode curar o seu casamento. Eu sei quem pode voltar, fazer você voltar a sentir a presença de Deus. Eu sei quem pode fazer você voltar a ter comunhão com Deus. Eu sei quem pode fazer você voltar a se alegrar na presença de Deus novamente. É isso que você tem que ser. Voz de Deus aonde você está. Você não foi colocado lá para se misturar com o problema. Você foi colocado lá como um meio pelo qual Deus vai trazer a solução para o problema. Agora tem muita gente que olha os ossos secos e começa a pensar: realmente, isso aqui não tem mais jeito não. Vou pegar saco de lixo, vou embalar e vou jogar fora. É osso e ainda está seco. Então quer dizer, tem gente que
além de não abrir a boca para abençoar, ainda prejudica mais. Tá ruim, a pessoa fala assim, vai ficar pior. Ah, não serve a Deus, fala assim, você não presta mesmo. E, não tá dando certo, fala, você realmente não tem solução para você não. Se você não for parte da bênção, não seja parte da maldição, por favor. Se você não for parte da solução, não seja parte do problema, por favor. Se posicione nessa noite como um profeta de Deus. Se posicione nessa noite como uma profeta de Deus. E permita que Deus use a tua boca para profetizar vitória, para profetizar ressurreição, para profetizar vida. Como Pedro andando com Jesus. Primeiro Jesus pergunta, o que os homens dizem a meu respeito? Um diz que é profeta, outro diz que é Jeremias, outro diz que é não sei quem, e por aí vai. O que vós dizeis? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz, o Senhor, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Maravilha, Jesus disse, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. Para você abrir a boca e dar uma declaração dessas, é porque você deu lugar a Deus. Quando você dá lugar a Deus, o Espírito te dá a palavra certa. Quando você dá lugar a Deus, o Espírito Santo de Deus te dá a resposta. O Senhor Jesus Cristo disse, não temeis quando forem levados diante das sinagogas, quando forem levados diante dos tribunais, dos magistrados, dos reis, porque naquela mesma hora, no abrir da sua boca, Deus do céu vai te dar a palavra. Não vai ser teologia, não vai ser conhecimento humano, não vai ser ciência humana, vai ser o Espírito de Deus que vai te fazer testificar acerca da majestade divina. Você vai abrir a boca e vai dizer, o Jesus que me curou também te cura, o Jesus que me libertou também te liberta, o Jesus que me salvou também te salva. Você vai ser instrumento de Deus para a cura, para a libertação, para a salvação, para a vida e não para a morte. O Senhor Jesus Cristo nos disse, é só você tomar posição diante dele e estar ligado àquilo que o Espírito Santo de Deus te mostra, te revela. Então, quando você olha para uma situação dessa, o profeta não tem solução. É isso que a gente precisa entender desse texto aqui. Não é o profeta que vai resolver, não é o profeta que vai dar a solução, mas o profeta vai se posicionar. Ele diz, diante daquela pergunta de Deus, aquela pergunta foi retórica. Deus já sabia que ele não tem a resposta, só que a pergunta foi retórica. Olha, poderá voltar à vida esses ossos? O profeta simplesmente tem que se posicionar, Senhor, tu o sabes. Poderá voltar a servir a Deus essa pessoa que morreu espiritualmente? Senhor, tu o sabes. Poderá esse relacionamento novamente dar certo, eles se entenderem? Senhor, tu o sabes. Poderá novamente essa pessoa entrar no caminho, entrar nos eixos e voltar a servir a Deus no Espírito e verdade? Senhor, tu o sabes, porque ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele sabe das coisas antes mesmo delas acontecerem. Quando a palavra ainda nem surgiu na tua mente, ele já conhece. Então ele sabe. Diante dessa situação, nós temos que ser profetas de Deus. E temos que estar na posição certa que ele quer para nós. Olha só o que Deus vai fazer através do profeta. A partir do versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Tem duas coisas fundamentais aqui. Primeiro, acabar com essa meninice de profetiza para cá e profetiza para lá, porque a minha profecia não serve para nada, é cheque sem fundo. A única profecia que presta é aquela que você abre a boca e diz, assim diz o Senhor. Então você tem que ter posição de Deus na situação que você está, e você tem que esperar Deus abrir a sua boca para profetizar. Quando o Senhor disser profetiza, aí você vai profetizar. Quando o Senhor disser para você, agora é a hora de você falar, aí você abre a boca e fala. Quando o Senhor disser para você, agora é a hora de você agir, como disse para Josué, não é hora mais de agir, levanta e age. Aí você tem que agir, mas você tem que andar na direção do Espírito Santo de Deus. Como Paulo disse, andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Mas a gente tem que andar conforme a direção do Espírito.
Então, quando o profeta se posicionou e esperou a ordem de Deus, Deus disse: profetiza. Agora, o que ele profetizou? Ouvi, ó ossos secos, a palavra de quem? Do Senhor. Então, a palavra de Deus é vida, que traz ressurreição para o osso que tiver mais seco, porque Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não importa o tamanho do pecado, maior é o Salvador, porque diz a palavra de Deus que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, quando nós pronunciamos a palavra de Deus, quando nós entregamos a palavra de Deus, quando nós somos um canal, somos uma fonte por meio da qual a palavra de Deus alcança aquelas vidas, a palavra de Deus vai trazer ressurreição até os ossos que estavam sequíssimos. Então Deus diz: profetiza. Profetiza o quê? Ouvi, ossos secos, a palavra que vem do Senhor. Agora tem muita gente que troca a palavra do Senhor por espraguejamento. Tem muita gente que troca a palavra do Senhor por reclamação. Tem gente que troca a palavra do Senhor por murmuração, que Israel fez lá no deserto, quando estava sendo liberto do Egito para entrar em Canaã. O que é que eles começaram a fazer? Murmurar. A água está muito amarga, aí vai murmurar. A gente quer comer carne, vai murmurar. A gente está muito cansado, vai murmurar. E de murmuração em murmuração, o caminho que era para ser de um mês, virou um caminho de 40 anos, peregrinando pelo deserto, até que toda aquela geração de murmurador morresse, e a próxima geração nascesse, crescesse para entrar em Canaã. Murmurador não tem nada diante de Deus. Você entendeu a mensagem? Murmurador não alcança nada com a sua murmuração. Murmurador morre no deserto. Murmurador morre no caminho. Murmurador fracassa em tudo que tenta fazer. Murmurador não abre os céus. Murmurador não chega diante de Deus. Murmurador fracassa, perde, se decepciona, porque Deus não atende murmuração, mas Deus se inclina para ouvir o teu louvor, mas Deus se inclina para ouvir a tua oração. Diz lá em Apocalipse que o anjo está com uma taça cheia da oração dos santos, e quando ele derrama diante do trono, trovões e relâmpagos são ouvidos. A tua oração não se perde no chão da sua casa, a sua oração é levada diante de Deus. Mas a sua murmuração atrasa a vitória. A sua murmuração atrasa a vitória. Feche a boca para a murmuração e abra a boca para a palavra de Deus. Toda vez que se apresentar diante de você uma situação que você não tem solução, não abra a boca para murmurar. Declara a palavra de Deus. O Senhor o sabe. Ouve a palavra do Senhor, porque através da palavra de Deus você vai ver transformação à sua volta. Que foi o que aconteceu. Deixa eu resumir aqui, que o tempo já foi. Olha só. Vamos lá para o versículo 7. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve o que? Um ruído. E houve um ruído. E enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. Olha que coisa extraordinária. E os ossos se juntaram, cada osso com o seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu sobre ele a pele, sobre eles, por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. E então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande exército em extremo. Coisa maravilhosa, né? Então, primeiro, o profeta foi levado até ali para se posicionar, não para resolver. Não sou eu que resolvo. Quando eu assumo para mim, quando eu ponho minha mão, digo eu vou resolver, Deus tira dele. Porque se você resolve, não precisa de Deus. Então você pôs a mão para resolver, fala: não, eu vou dar um jeito nisso aqui, quer ver? Aí briga, aí fala, aí bate, aí quebra, aí faz tudo que acha que tem que fazer. Aí Deus está só vendo. Você resolve, então resolva. Agora quando você olha e diz: Senhor, eu não sei o que fazer. É verdade. Senhor, eu não tenho solução. Senhor, eu não sei o que dizer.
Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação. Aí Deus diz, agora é a minha vez. Agora eu lembro. Quando Jairo, Jesus estava passando o seu ministério, Jairo aborda. A minha filha está doente. Veja, primeiro a filha está doente. E aí Jairo fala, Senhor, vem até a minha casa. Aí começa, Jairo está guiando Jesus. Jesus está acompanhando Jairo. Jairo é que está guiando Jesus. Aí Jairo é abordado por aqueles fariseus que estavam lá na casa dele. Não incomodes mais o mestre. Tudo hipocrisia, né? Que eles queriam chamar Jesus de Beelzebul. Mas ele diz, não incomode mais o mestre. A tua filha morreu. Acabou. Não tem mais jeito. Chega. Para de tentar. Para de orar. Para de jejuar. Para de pregar. Porque não tem mais jeito. Morreu. Aí, diante dessa circunstância, a coisa inverte. Jairo realmente paralisa. Estava doente. Eu estou levando Jesus. Agora morreu. Aí Jesus assume. Não temas, crê somente. Aí Jesus toma a frente. Aí Jesus é que vai entrar na casa de Jairo. Jesus vai colocar todo mundo para fora. Vai entrar somente Pedro, Tiago, João, Jesus, Jairo e provavelmente a mãe. E entra, e quando entra lá, Jesus diz, Tabita cumi, menina, aqui te digo, levanta. Enquanto Jairo está guiando Jesus, não vai dar certo. Mas quando Jesus está guiando Jairo, mesmo que morra, ele faz ressuscitar. Enquanto você está fazendo do seu jeito, está dando tudo errado. Mas quando você diz, Senhor, eu não sei fazer, toma frente nesse negócio, toma frente nessa família, toma frente nessa causa, toma frente na criação desses filhos, toma frente nessa situação, Jesus vai fazer ressuscitar. Só que Jesus vai tirar o empecilho. Aquele que não é para estar com você, Jesus vai afastar. Aquele que não acrescente na tua vida, Jesus vai tirar. É a situação que acontece em relação a Jairo e o que aconteceu em relação a Ezequiel. O profeta Ezequiel, nessa situação, profetizou o que Deus mandou. Abriu a boca não para murmurar, abriu a boca não para se lastimar. Ah, meu Deus, quanto osso, o que eu vou fazer com isso? Não, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando ele profetizou aquilo que Deus mandou, os ossos começaram a se fazer um rebuliço. Primeiro ele ouviu um ruído. Quando você se posicionar diante de Deus, aquilo que estava parado vai começar a se mexer. Quando você profetizar, você abrir a sua boca para declarar a palavra de Deus, aquilo que estava enferrujado vai começar a desenferrujar. Aquilo que estava travado vai começar a destravar. A porta que estava trancada vai se abrir. A muralha que estava em pé vai cair. Como caiu o reino de Israel. A situação que estava difícil vai ficar fácil. Por quê? Porque Deus entrou na causa. Aleluia. Então ele começa a ouvir um ruído. E depois ele começa a ouvir um rebuliço. Então, quer dizer, as coisas começaram a se movimentar. E o que é interessante, o osso procurou osso. Que coisa extraordinária, né? Não foi Ezequiel que falou, não, esse osso aqui é aqui, esse aqui. Não. É Deus que vai fazer. É o Senhor que vai fazer. Não é você que vai abrir a cabeça da pessoa e pôr o evangelho. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A única coisa que o Espírito Santo de Deus precisa de você é que você se posicione. Você não foi chamado para salvar, você não salva. Quem salva é Jesus. Você não foi chamado para convencer, você não convence. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Só que ele usa a tua vida. Só que ele usa a tua boca. Só que ele fala através do seu testemunho. Então ele precisa que você se posicione como serva de Deus, como profetisa de Deus, como servo de Deus, para que ele use a sua vida por meio da mensagem. Ele diz, olha aqui o que é servir a Deus, é isso aqui, ó. Olha aqui o que é andar diante do Senhor, é isso aqui, ó. Aí ele vai mostrar você, vai usar você como exemplo. Como Deus usou Jó para envergonhar Satanás. Olha o meu servo Jó, homem temente e fiel que se desvia do mal, e o capiroto não aguentou e trouxe todo aquele processo. Só que Deus confiava no testemunho do seu servo, que ele conhecia. E no final Jó conseguiu tudo em dobro. Então quando você se posicionar como profeta da parte de Deus, você vai ver que Deus vai trazer solução àquilo que você não acreditava. Ossos sequíssimos vão começar a se juntar, vão vir os nervos, vão vir a carne, só que ainda ele diz, estão sem espírito, não são mais ossos, são corpos, só que estão mortos. Tudo tem um processo, meu irmão.
Tudo tem um processo. Aleluia. Não adianta você querer que as coisas sejam de acordo com o seu tempo, porque não são. São de acordo com o tempo de Deus. São de acordo com o momento de Deus. Então o profeta, não adianta ele querer ver um milagre instantâneo. Se Deus quiser fazer, ele faz. Mas Deus faz do jeito dele. Deus faz da maneira dele. Então primeiro os ossos se juntaram, vieram os nervos, vieram a carne, vieram a pele. Só que ali era corpo morto ainda. Não era mais osso, mas ainda estava morto. Aí Deus deu para ele a segunda etapa. Agora profetiza aos 4 ventos para que sopre e venha o Espírito. Aí quando ele profetizou, o vento soprou e o Espírito se apoderou dos corpos. E ali se tornou um grande exército. Um exército grandíssimo, um exército extraordinário. Então o Espírito Santo de Deus vai te guiar nesse processo. O Espírito Santo de Deus vai te encaminhar nessas etapas. E você tem que esperar o tempo de Deus. Você tem que esperar a maneira como Deus vai fazer. Porque é da maneira como Deus quer. E quando a gente se coloca diante de Deus como profeta, quando se coloca diante de Deus como servo, sendo Ele nosso Senhor, a gente vê Deus fazer coisas maravilhosas através da nossa vida. Que da tua boca saia a bênção. Que da tua boca saia a palavra de Deus. Que da tua boca saia a palavra de cura. E não palavra de murmuração. Para que você veja a vitória na tua casa. Você veja a vitória na sua vida. Você veja a vitória na sua empresa. Você veja a vitória no seu contexto. E o nome de Deus seja glorificado através de você. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.